Meus amigos, minhas amigas, ideias e debate no ar. Hoje tivemos o prazer de trazer aqui na telinha o nosso grande comandante, nosso coronel, amigo da cidade de São Paulo, amigo de todos nós, hoje inclusive vereador. Nada mais, nada menos do que o vereador Coronel Câmara. Ele fez um trabalho muito especial na Zona Norte, em vários locais de São Paulo, mas na Zona Norte teve um trabalho muito grande, muito intenso do coronel. O coronel é uma pessoa de uma sensibilidade, de um companheirismo a toda a prova. E é importantíssimo para nós, no momento que nós estamos vivendo, com os movimentos de junho, onde as ruas falaram, situações que estão ocorrendo diuturnamente, eu fui visitar inclusive o governador Alckmin e tinha lá uma faixa fora Alckmin, depois fora Cabral, fora todo mundo. Eu queria entender esses procedimentos, porque a democracia é fundamental. E os movimentos de junho em especial, e esses movimentos que, a meu ver, democráticos, enriqueceram o nosso país. Mas tem situações que deixam a sociedade vulnerável. Outro dia, a revista Abril foi atacada por um grupo de pessoas. Eu queria entender, e logicamente, de um coronel, de uma pessoa que diuturnamente dá a sua vida para a nossa sociedade, porque, meus amigos, minhas amigas, não é fácil ser militar. Tem as suas regras, são pessoas de um formalismo, são patriotas, são pessoas que têm essa vocação para cuidar da nossa sociedade. Então, uma coisa é eu, como sindicalista, ter uma sensibilidade, uma percepção. Outra é o coronel, uma pessoa que, para chegar nessa patente, nossa, a vida dele, eu até vou perguntar também um pouquinho da vida dele. Sem dúvida. Mas é fundamental para o nosso programa, é muito pertinente esse momento. Eu agradeço muito o coronel ter aceito esse convite de vir falar conosco sobre vários temas, em especial esse que eu estou comentando. E eu gostaria muito, coronel, para que você falasse para as pessoas que estão nos vendo, como é que você entrou na política? Porque hoje você é vereador, um vereador importante da cidade de São Paulo. Coronel, as câmeras são suas. Muito obrigado, viu, nosso amigo Ricardo Patá. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, né, frente ao sindicato, parabéns por ter feito, estar fazendo a diferença para todos esses comerciários de São Paulo, que merecem a nossa proteção. E eu queria cumprimentar todos os telespectadores que estão nos ouvindo e partindo desta linha, né? Eu trabalhei 33 anos na Polícia Militar de São Paulo, os últimos 3 anos eu fui comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, e a polícia está aí exatamente para garantir essas manifestações. A polícia está aí para garantir o direito das pessoas de se manifestar. Só para ter uma ideia, na capital de São Paulo acontecem entre 3 a 8 manifestações por dia, todos os dias, e a polícia garante. O que aconteceu de diferente nessas manifestações? O que aconteceu é que alguns grupos, né, infelizmente, alguns grupos minoritários começaram a levar as manifestações para um caminho que não é o adequado, ou seja, aquele caminho do vandalismo, de depredar o bem público, de depredar lojas. Essa não é a forma, né? A forma é sempre ordenada. Devemos nos manifestar, mas sempre de forma ordenada. E a polícia está aí para isso, para garantir esse direito. Então, para colaborar com as pessoas, inclusive na maioria delas a polícia faz lá o cordão de isolamento, garante a manifestação. Mas a gente não pode deixar que algumas pessoas estraguem esse movimento que é democrático, que deve ser feito, e é assim que nós vamos cobrar as mudanças dos nossos governantes. E na política, né, eu entrei na política por um convite de um grande amigo, né, o nosso Gilberto Kassab. Quando eu saí do comando da PM, na PM, só para que todos entendam, né, a gente até brinca que o coronel tem prazo de validade. Ele tem 5 anos. Existe uma legislação que o coronel, depois de promovido a coronel, ele só pode ficar 5 anos e depois ele é obrigado a passar para a inatividade. Então, quando eu passei, né, para a reserva, que a gente chama, os oficiais passam para a reserva, eu recebi o convite e a proposta, né, o convencimento para eu sair e entrar na política foi exatamente de que eu poderia ajudar as pessoas, né? Fazer na política, continuando o trabalho que a Polícia Militar faz pelo cidadão de São Paulo. Morre por ele, defende o cidadão,
infelizmente isso acontece mesmo, não é retórica, né? Os policiais acabam morrendo defendendo o cidadão. Né? E melhorar a vida das pessoas que se alinha exatamente ao objetivo do nosso amigo Ricardo Patá, ou seja, do sindicato. Vamos melhorar a vida das pessoas. Se nós acreditarmos que isso é possível, vamos fazer. E é nessa linha que eu estou trabalhando hoje na Câmara Municipal, trazendo a experiência que eu tenho lá da Polícia Militar, de segurança, para trabalhar nas políticas do município que influenciam na segurança. Por exemplo, iluminação, lixo, pichação, caçamba, tudo isso acaba interferindo na vida das pessoas. Quanto mais organizada a cidade, melhor vai ser a segurança. E é nessa linha que a gente vai trabalhar e em conjunto, inclusive, com o sindicato. Coronel, antes até de passar para outros temas, voltando ainda nessa questão dos movimentos, você acha que a mídia potencializou o número de pessoas que foram nas ruas, a Copa das Confederações aqui ajudou, ou teria de qualquer jeito essas manifestações dessa dimensão? Eu acho que chegou num ponto em que elas aconteceriam, né? Ou seja, as manifestações, volto a falar, elas são sadias, elas devem acontecer e é a maneira de nós cobrarmos para que os nossos governantes façam o melhor. Pode ver que se nós pegarmos, né, as faixas, né, vamos pegar as faixas das manifestações, tire os extremistas, por um lado e por outro, pega o que os manifestantes foram para as ruas, para pedir o quê? O bom uso do dinheiro público, educação, saúde. Ninguém foi, num primeiro momento, lá querer derrubar um governo, outro, nem na área municipal, estadual, federal. As pessoas foram para querer ordem, querer que não se tenha mais impunidade, né, como a gente está tendo. Querendo poder sair à noite num restaurante e comer uma pizza, né, querendo ver que o imposto que ele está pagando está sendo bem utilizado. Então eu acho que chegou o momento que elas iriam acontecer. Isso foi o estopim naquele momento. Né? Tanto é que a gente nunca teve, né, só em 92, pelo que eu me lembro, né, o senhor me corrija se eu estiver errado, que nós tivemos tanta gente na rua. E a mídia não exagerou, não. Tivemos mesmo 100 mil, 60 mil pessoas na rua reivindicando. E o que é mais assim bonito de ver, de forma ordeira, pedindo a coisa certa, nada mais do que isso. Né? Aí, infelizmente, com o andar, né, dos dias de manifestações, grupos se aproveitaram disso e partiram para uma outra linha que não é a correta, já falamos sobre isso. Ou seja, vamos nos manifestar de forma ordeira. Precisamos nos manifestar? Sim, mas de forma ordeira. E eu acho que ia acontecer. Ia chegar um momento que não tinha como segurar. E esses movimentos, eles vieram para ficar ou chegaram no seu ápice e agora os governos estão ouvindo as vozes das ruas e os movimentos começam a diminuir? Qual é a sua impressão? Eu acho que manifestações nas ruas com esse número de pessoas, ela deve diminuir um pouquinho, mas eu acho que o povo brasileiro aprendeu o caminho, né? Não o caminho do vandalismo, né, de quebrar, porque na realidade quando a gente quebra lá a vidraça do metrô, quando a gente quebra uma loja, quando a gente quebra iluminação, quando a gente queima uma cabine de polícia, isso aí somos nós mesmos que vamos pagar. Mas essa forma de mostrar que não está satisfeito com o andamento, né, que as coisas estão tendo, né, isso vai acontecer. Eu acho que... E aí a mídia teve um papel importante. Muita crítica, às vezes, fizeram na mídia por estar exagerando um ou outro ponto, porque a mídia quer notícia, né? Mas o mais importante é que, através da imprensa, eu acredito que nós vamos chegar realmente ao Estado democrático de direito. Ou seja, vai forçar com que o poder público, seja na área municipal, estadual, federal, dê mais transparência naquilo que está fazendo. Né? O povo tem o direito de saber o que está sendo feito com o dinheiro dele. E é isso que ele foi para as ruas para pedir. Estava cansado de ver ações, pessoas sendo condenadas e não ficando presas, né? E ele sendo afetado diretamente, né, na sua escola, na sua saúde, falta de educação, falta de segurança, e vendo em outros níveis as coisas não acontecendo como deveria. Então eu acho que as manifestações hoje elas vieram para ficar. Acredito num papel fundamental da imprensa, né? Até levo isso quando eu converso com o pessoal da imprensa, da grande responsabilidade social que a própria imprensa tem nisso, de dando transparência ao que está acontecendo, sem deixar que isso seja desvirtuado por um ou por outro. E eu acho que veio para ficar. Eu acho que hoje o povo brasileiro está acordando, né, para o que deve fazer. Né? E a polícia
Era no primeiro momento, houve uma crítica achando que estavam despreparadas naquele primeiro momento. A Polícia Militar está preparada para esses entes e para preservar a ordem nesse sentido? Ela não só está preparada, como ela faz isso todo dia. Volto a repetir, né? Em média 5, acontecem de 3 a 8 manifestações. Vamos fazer a média, umas 5, 6 manifestações por dia. E a PM está lá garantindo a segurança de todas elas. Em algum momento pode ter havido uma falha ou outra, um exagero ou outro, sem sombra de dúvida. A Polícia Militar ela é composta por 100 mil homens e mulheres. Desses 100 mil, tem lá uma parte que infelizmente não segue as regras, que infelizmente exagera. Por isso que ela tem uma corregedoria forte. Então, aqueles excessos, eles devem ser punidos, eles devem ser sempre reprimidos. E a própria polícia acaba fazendo isso, né? Ou seja, a polícia pega e tira do meio da própria polícia aqueles que não devem permanecer. Então, a polícia está preparada, a polícia tem 6 grandes escolas, tem uma escola de soldados de 2 anos, tem uma escola de sargento de 1 ano, tem uma escola de oficiais de 3 anos, tem o mestrado e o doutorado. Tudo estudando polícia, todos estudando como a melhor forma de fazer. Tem até um método de tiro próprio para isso, que a gente vai ter oportunidade de conversar. Muito bom, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o Coronel Camilo, nosso vereador, nosso comandante, nosso amigo. Até já. Olha, eu acho que hoje nós estamos comemorando, né? Eu acho que o Sindicato de São Paulo está de parabéns por esse início desse ato que a gente pretende estender ele para todo o estado de São Paulo e num compromisso nosso de cada mês valorizar a categoria comerciária e a valorização se começa pela convenção coletiva. Então estamos de parabéns, eu acho que está de parabéns todos os dirigentes sindicais, parabenizar mais uma vez os sindicatos comerciários de São Paulo por essa iniciativa e conte com a federação. Começa-se aqui uma nova era dos comerciários que esse ano vamos mostrar o nosso poder de mobilização e valorização da nossa categoria. Amigos, minhas amigas, hoje num ato por conta da negociação coletiva. A área empresarial não quer saber de conversar, quanto mais de atender as nossas reivindicações. Por isso, de frente ao Extra, que é do Grupo Cassinot, e da Leroy Merlin, que o Extra vai mostrar para vocês, que é um grupo francês, os 2 grupos franceses, nós fechamos as 2 lojas, ninguém entra. E nós queremos respeito. Quando iniciar o processo de conversar, do diálogo que nós queremos, aí sim. Mas enquanto não ocorrer isso, todo santo dia em alguma loja, para demonstrar a força dessa categoria, que é a maior do Brasil, 12 milhões de trabalhadores, reivindicando o que nós temos de direito, melhores salários, melhores condições, já trabalhando domingo, feriado, é um absurdo. Precisamos dar respeito, precisamos de respeito. E é dessa forma que nós trabalhamos, lutando em prol da nossa categoria, categoria mais importante do Brasil, os comerciários. Meus amigos, minhas amigas, voltamos em Ideias em Debate. Coronel Camilo, nosso convidado especial, vereador aqui na cidade de São Paulo. Nós estamos falando do preparo dos policiais militares, dos homens e mulheres que chegam a 100 mil aqui em São Paulo. Uma quantidade enorme de pessoas e, logicamente, tem pessoas que são bem preparadas. Todas são, na realidade, têm essa capacitação. E é isso que nós vamos ouvir um pouco do coronel. Como é que essa capacitação, a valorização da formação, isso é muito importante para a Polícia Militar? Isso é muito importante. Dentro da Polícia Militar, se tem uma coisa que funciona bem, é o sistema de ensino. A polícia criou até um método de tiro chamado Giraldi, que foi adotado internacionalmente. Então o soldado é bem informado, todos eles saem com um nível superior. O soldado entra aqui, o jovem que entra para ser soldado ou que entra na academia, ele sai com um nível superior. E se prima muito por 3 princípios dentro da Polícia Militar. Respeito aos direitos humanos. Então, em todos os cursos tem a disciplina de direitos humanos,
respeito às pessoas, trabalhando com polícia comunitária, ou seja, trabalhando junto com as pessoas, com os conselhos de segurança, construindo soluções de segurança e também com gestão. Trabalha com bastante gestão. A polícia é muito grande e está à disposição de você, telespectador. A polícia tem 23 helicópteros, 100 mil homens e mulheres, como a gente falou, tem 5 aviões, tem 400 e poucas embarcações, 2 navios de combate a incêndio, atua no trânsito, no bombeiro, na rodoviária, na área ambiental e, quando necessário, tem uma tropa especializada para fazer frente ao crime, que é o choque. Então, a preparação ela é muito boa. E casos, volto a falar, pode acontecer casos específicos, né? Para isso, comunique, denuncie, ligue 181 se acontecer um problema que esteja te afetando, porque a polícia é a maior interessada em até manter os seus quadros sempre trabalhando pelo bem do cidadão de São Paulo. Muito bom, isso nos alegra muito, porque a UGT e os sindicatos comerciais de São Paulo pregam sistematicamente a questão da educação, em todas as suas características, tanto no mundo acadêmico, quanto na capacitação econômica, formação, porque é fundamental para o Brasil, que é um país rico, que nós tenhamos as pessoas com a capacidade de compreender o mundo que nós estamos vivendo. Isso somente com uma grande escola, em todos os sentidos, e no caso específico da Polícia Militar, e eu tive o prazer de até fazer uma palestra, percebo, na verdade, esse interesse tão grande das pessoas quererem aprender. Isso que é importante para o nosso país. Mas, coronel e vereador, como é que está sendo a sua experiência na Câmara de São Paulo? Já tem projetos? Tem projetos que já foram transformados em leis? Isso, temos. Tem o Pancadão, a lei do Pancadão? Isso. Vamos falar um pouco da sua atividade na Câmara dos Vereadores. Como é que você iniciou? Como é que você está se adaptando? Como é que é essa mudança de um formalismo da Polícia Militar com uma atividade essencialmente política? Então, para mim foi um grande desafio, né? Você vem de um mundo certinho, organizado, onde você pode dar as suas determinações, sabendo que elas serão cumpridas sempre, né? E você vai para um ambiente onde você tem que trabalhar de forma diferente. Você tem que trabalhar no parlamento, você tem que trabalhar discutindo ideias, você tem que trabalhar convencendo as pessoas de que aquela lei vai ser boa para a população. Então foi um desafio. Nessa linha, nós fomos para lá para trabalhar nas políticas municipais que afetem a segurança pública. Eu tenho que trabalhar com o que eu conheço de segurança pública. Então lá a gente trabalhou, num primeiro momento, no problema que eu considero um dos maiores problemas da cidade de São Paulo, que são os pancadões. E deixar bem claro para quem estiver nos assistindo, nós não somos contra a música, de maneira nenhuma, gosto muito de música. Então não é contra o hip hop, não é contra o funk, não é contra o pagode, nenhum tipo de música. Nós somos contra aquela música em som excessivamente alto, que prejudica as pessoas, que cria um ambiente para consumo de droga, que acaba virando pancadão na rua. É isso que a gente chama de pancadão. Estamos trabalhando em 2 frentes. Falei com o secretário Netinho de Paula, vou falar com o secretário da Cultura. Nós precisamos criar espaços na cidade, principalmente na periferia, para os jovens se divertir. Porque acontece o pancadão por falta de opção para os jovens. Por outro lado, também não podemos deixar que o pancadão não deixe as pessoas dormirem. Não deixe as pessoas, né, os nossos comerciários que precisam levantar no outro dia trabalhar, não conseguem dormir. Né? E aquele som, aquele batidão, né? Chama pancadão por causa da batida, né? Forte, que treme a nossa casa, treme a nossa janela. Então o que a gente fez? A gente propôs uma lei lá junto com 2 vereadores, né? Era uma lei que já estava lá, a gente resgatou para que ela fosse votada. Era uma lei do hoje senador Antônio Carlos, o vereador Dalton Silvano e também da nossa autoria. E isso para quê? Para que o poder público tivesse meios. Se a prefeitura chegava lá no som na rua, não podia prender o veículo, a multa, que era a multa pelo Código de Trânsito, era de R$100, as pessoas davam risada. Agora não, a lei já virou lei dia 29 de maio, está para ser regulamentado pela prefeitura. O agente da prefeitura ou o policial, mediante convênio, chegando no local que está tendo pancadão, a multa primeira é de R$1.000. Para quem? Para o dono do veículo que está lá. E vai pedir para baixar a música. Se não abaixar a música, apreende o veículo e leva para o distrito policial. A segunda vez, R$2.000. A partir da terceira, R$4.000. Então a ideia não é prejudicar quem está fazendo a música. Vamos procurar espaços para fazer a música. A ideia é respeitar os direitos. O meu direito acaba onde começa o direito do outro. Então vamos criar espaços para os jovens se divertir. Mas vamos criar também uma possibilidade das pessoas descansarem,
para poder trabalhar no dia seguinte. Então é nessa linha que nós estamos trabalhando, ou seja, tentar organizar a cidade para melhorar a convivência entre as pessoas. Um aviso para o Mauro Ramos, que é o nosso produtor do programa, lá no Ipiranga, ele é adepto do pancadão. Mauro Ramos, cuidado, no Ipiranga, com certeza, a multa na última chega a R$4.000. Vai perder seu gordinho, hein? Cuidado. Mas, o meu vereador, eu acho realmente ter quadros na política, como o vereador Camilo. Você vê com a formação, ele formou em administração no Mackenzie, uma pessoa altamente qualificada dentro da polícia, tem essa visão, nos passa segurança literalmente. Literalmente. Isso é um prazer muito grande em ter um homem dessa envergadura na Câmara dos Vereadores e, com certeza, a política aí vai trazer oportunidades maiores, outros voos para o nosso vereador. Falar um pouquinho de uma questão que o povo brasileiro gosta muito de esporte. Mas que no esporte, não vamos falar de time de futebol, porque também o nosso homem do pancadão, Mauro Ramos, torce para um time que, olha, nem vamos falar qual é. Vamos ver se vocês adivinham, hein? Vamos ver. É falar da segurança dos estádios. Que não foi aqui em São Paulo, foi lá em Brasília. Teve um time de São Paulo, junto com um time carioca, e aí a torcida com problema. Como é que... É uma coisa... E até aquela cena de um pai segurando um filho, protegendo, aquilo deixa... A sociedade fica chocada. Como é que você vê essa questão nos campos de futebol, Coronel Camilo? Nós tivemos aqui em São Paulo muitos problemas com os jogos de futebol. Gostaríamos, e é possível, escrevam isso, é possível nós termos no futuro pessoas indo para o estádio levando seus filhos a assistir futebol. Depende da nossa postura, depende da postura da torcida organizada, depende de negociação, depende de nós sentarmos juntos e estudarmos uma solução de segurança para isso. A polícia tinha muito problema atrás, aí o 2º Batalhão de Choque em São Paulo é o responsável pelas torcidas. Sentou junto com as torcidas, estabeleceu regras de conduta e isso funcionou durante muito tempo. Até hoje ainda funciona, tanto é que dentro dos estádios, aqui em São Paulo, dificilmente a gente tem problema. Por quê? Porque os próprios torcedores têm consciência de que é importante para eles não ter briga lá dentro, de não ter confusão dentro do estádio. Tanto é que aqui, infelizmente, quando acontece, as coisas vão para a rua. Com raras exceções do passado, hoje a gente não vê mais isso. Então, mas a palavra-chave é: todos têm que ter consciência e negociação com a polícia. Vamos sentar junto, vamos estabelecer o que fazer. Muitos criticam, aqui em São Paulo não deixa entrar bandeira, não deixa entrar com mastro de bandeira, não deixa entrar com fogos, né? Mas tem que lembrar que isso é sempre para a segurança do torcedor. E volto a insistir nisso, né? Nós temos que sentar junto, não deixar esses fatos lamentáveis, como a gente viu pela TV, que isso volte a acontecer, né? E isso depende de cada um, não depende só da polícia, não depende só do poder público. Depende de você, torcedor, depende de você fazer a sua parte, de cobrar da sua torcida uma postura, de cobrar dos seus amigos, né? Temos que ir lá, o futebol é um momento de alegria, é um momento de paz. Não tem por que a gente sair lá, infelizmente, com pessoas feridas, com pessoas, em outras épocas até mortas, por causa de um jogo de futebol. Tudo bem, a gente entende que a gente tem que brigar pelo nosso time, mas que a briga fique naquela briga sadia, na briga de ideias, na briga de, não é só por ser de um time ou de outro, aquela rivalidade sadia. Não como a gente tem visto recentemente. Então acredito que dá para fazer. Isso tem que sentar junto quem? Poder público, torcida organizada, e fazer com que as leis sejam cumpridas, que o estatuto do torcedor seja cumprido. Coronel, nós temos mais 2 minutos. Eu queria muito, você fez um comentário rápido, porque não foi nem a pergunta, da questão das drogas. Nós temos aqui em São Paulo um local, e que esse local foi desativado, mas as pessoas praticamente vieram mais para o centro. Como combater, do ponto de vista do governo e com essa compreensão da polícia, essa questão tão grave que o mundo vive, o Brasil, em especial São Paulo, por ser a maior cidade do Brasil? A questão das drogas, ela é uma questão que todos nós devemos enfrentar. Não só a polícia, não só o poder público, todos nós, a começar da nossa casa, a começar da orientação dos próprios filhos. Infelizmente, a droga e o principal crack, que está no mundo todo, não é só no Brasil não, está no mundo todo essa droga,
ela consome rapidamente as pessoas, ela mata as pessoas. Então aqui nós temos em São Paulo alguns locais onde eles se reúnem com mais frequência e acabam consumindo droga nas ruas. Precisamos de uma ação do poder público integrada. Poder municipal, poder estadual, área de saúde, área social, a área também da polícia. Por quê? Porque em alguns momentos tem muitos traficantes no meio desse pessoal que é o consumidor. Consumir droga, infelizmente, é um problema que nós passamos muito a mão na cabeça, né? O consumidor de drogas, ele tem que ser tratado, essa pessoa tem que ser resgatada e muitas vezes ele não consegue decidir sozinho. A gente precisa ajudar essas pessoas, né? Então eu acredito muito numa ação integrada entre segurança, saúde, assistência social infelizmente, com internação sim. Ele não está conseguindo se recuperar sozinho, tem que internar. Internar não é por um mês aí ou por 2 dias, como a gente às vezes vê acontecer, tem que ser por um tempo para que ele consiga fazer uma desintoxicação. Mas mais do que isso, nós, sociedade, não podemos ignorar esse problema. O que tem acontecido é que a gente sempre, a droga não é comigo. Não é assim, não seja indiferente. Comunique os órgãos de assistência quando vê uma pessoa consumindo droga, comunique a polícia, não quer aparecer, Disque 181, que é o Disque Denúncia, mas não deixe passar, vamos ajudar essas pessoas a sair dessa situação. Muito obrigado, vereador Camilo, nós somos muito gratos, nós e todas as pessoas que estão do outro lado da telinha, que são fiéis, continuem ligando 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú, e acessando o site www.comerciales.org.br. Meus amigos, minhas amigas, até o próximo programa.